Oi, gente. O bolsonarista, ou melhor, ex-bolsonarista Ottoni de Paula, resolveu contar, numa entrevista à TV 247, bastidores do mundo bolsonarista, acabou confirmando tudo aquilo que nós, da esquerda, já tínhamos apontado. Eu vou mostrar para vocês, ele faz uma avaliação que tem alguns problemas na avaliação dele, eu vou discutir esses problemas, mas o que interessa mais é a parte que ele conta dos bastidores. Então vamos assistir e eu vou comentar, lembrando sempre que em reações ou reacts aqui no YouTube, nós somos obrigados a interromper a fala da pessoa, porque se a gente não interromper e comentar, isso é considerado um conteúdo dispensável. Então faz parte do espírito do react necessariamente interromper. Vamos lá. A extrema esquerda, ela comete o mesmo erro da extrema direita, que é o quê? Que é impedir o diálogo, tá certo? Que é impedir o diálogo. Eu acho que a gente precisa compreender que os extremos, eles vão se retroalimentando, e aí o que acontece? Eu que sou um deputado, que hoje eu me considero de centro-direita, já estive no extremismo, saí do extremismo, assumi a minha responsabilidade, fiz a minha meia-culpa, reconheci o meu erro. Eu não fiz uma transição interesseira, porque se eu estivesse preocupado com a minha reeleição, eu continuaria fazendo aquele teatro lá atrás. E essa parte aqui que ele fala sobre se ele tivesse preocupado com a reeleição, ele faria o teatro, isso é verdade. Ele provavelmente perdeu os votos da extrema-direita, não vai ganhar votos na esquerda, então a eleição dele entra num certo risco. Isso é verdade. Agora, o que ele fala de extrema esquerda, dificulta o diálogo, comete o mesmo erro, olha, depende muito de quem você está falando, porque tem muita... o Ottoni provavelmente considera uma pessoa como eu de extrema esquerda, porque eu defendo a superação do capitalismo. Eu estou absolutamente aberto ao diálogo, eu só não abro mão dos meus princípios. Eu não abro mão das minhas convicções. E vou sempre criticar as pessoas pelos papéis que elas serviram em determinados momentos da história brasileira. Isso não significa que eu não vou dialogar. Estou abrindo, inclusive, espaço para um ex-bolsonarista aqui fazer sua meia-culpa. Que bom que ele está fazendo a meia-culpa dele. Mas também não vou esquecer do que aconteceu durante o governo bolsonarista, enfim, do que o Bolsonaro fez, né, com o apoio de muitas dessas pessoas, enfim. Mas eu não tô contra o diálogo, né? E se tem algumas pessoas do campo da esquerda que estão, essa é uma questão delas, não é minha. Então, e caracterizar que todo mundo na chamada extrema esquerda seria contra o diálogo, já é uma equivalência meio equivocada, porque quem tentou o golpe de Estado, quem tentou implementar uma ditadura, foi o bolsonarismo. Isso precisa ser dito. Mas vamos seguir. Tá certo? Que aí eu não teria preocupação nenhuma com a minha reeleição. Muitos dos seus seguidores agora tinham verdadeiro asco sobre mim, porque sabia que eu era extremamente bolsonarista, que eu era extremamente de direita, ou seja, dessa extrema direita, tá certo? Eu fiz uma inflexão, uma reflexão, olhei para mim mesmo, eu sou um cristão, eu sou pastor há 30 anos da igreja mais periférica do evangelho, que é a Assembleia de Deus, não é? Não tem outra igreja mais periférica do que a Assembleia de Deus, não é? Não há uma outra igreja que trabalha mais com mulheres do que a Assembleia de Deus, e eu me vi mais parecido com Bolsonaro do que com Cristo. Então eu fiz a minha meia-culpa e disse, não, eu errei e eu tô pagando preço por isso. E tô pagando preço por isso. Certo? Então, quando eu venho nesse canal, que é um canal de esquerda, e eu venho aqui debater, certo? Eu venho aqui debater sem abrir mão das minhas concepções e das minhas convicções enquanto conservador que eu sou, tá certo? Mas eu entendo que erra quem é mais extremado na esquerda, erra ao confundir o conservadorismo com o reacionarismo. Certo? Conservadorismo é uma coisa, você ser reacionário é outra coisa. O conservadorismo, ele está aberto para mudanças, mas mudanças que respeitam o tempo, que respeitam o passado, não é? Que respeitem as tradições, que sejam mais lentas do que as propostas pelo progressismo, ok? Mas ele entende que essas mudanças, elas são necessárias, fazem parte da vida. Agora, o reacionário não. O fundamentalista não. Coisa que eu não sou. Não é mais, né? Vamos, né? Não é mais. Ainda bem.
Mas, sim, é verdade, pensamento reacionário e neofascista é diferente simplesmente de ser conservador. No entanto, é importante lembrar a experiência histórica que não é só você. Historicamente, os conservadores e os liberais tendem a apoiar movimentos reacionários e neofascistas quando eles surgem. Ao longo da história, aqui eu falo como historiador, a maioria dos conservadores e a maioria dos liberais, para barrar a social-democracia, para barrar o socialismo democrático, para defender o sistema capitalista, eles tendem a abraçar o fascismo. Isso aconteceu na Itália do Benito Mussolini, isso aconteceu no nazifascismo na Alemanha, com Hitler. Os conservadores e liberais, muitos, aderiram ao nazismo, né? A maioria aderiu. Isso aconteceu no trumpismo, lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu no bolsonarismo no Brasil. Ou seja, a experiência histórica mostra que, embora ele esteja conceitualmente correto, ou seja, ser conservador e ser fascista são coisas diferentes, praticamente a maioria dos conservadores, a maioria dos liberais, ao longo da história, apoiou o fascismo. Ele é um exemplo de um conservador que apoiou o fascismo, o neofascismo brasileiro, o bolsonarismo. Que bom que ele acordou. Espero que continue acordado e se torne um democrata, ainda que conservador. E se for um democrata conservador de direita, é absolutamente possível estabelecer um diálogo com ele dentro do campo democrático. Eu sou um democrata, vou discordar, ter ideias diferentes, mas podemos debater, né? É muito difícil debater com neofascistas que querem realizar golpe de Estado ou que querem eliminar a oposição. Vamos concordar com isso, né, Otônio? Cara, ele entende que o mundo tem que orbitar em volta do seu umbigo, em volta da sua cosmovisão. A direita é maior do que o bolsonarismo, porque veio antes dele. Óbvio. Agora, tanto que nem todo mundo de direita é bolsonarista, que é o meu caso hoje. Agora, o conservadorismo é maior do que a direita. E por quê? Porque o conservadorismo, ele não é ideológico. Por incrível que pareça, o conservadorismo, ele perpassa as ideologias. Você vai ter o conservadorismo na extrema-direita, na direita, no centro e na esquerda. Você só não vai ter o conservadorismo na extrema esquerda. Mas até na esquerda você tem o conservadorismo. Ele está usando conservadorismo como uma palavra para significar valores conservadores, provavelmente culturais. É o que parece. Existem pessoas de esquerda que são culturalmente conservadoras. Sim, isso é verdade. Mas dizer que o conservadorismo não tem um alinhamento fortíssimo com o pensamento de direita, de defesa das hierarquias, de defesa das hierarquias tradicionais, isso seria ignorar a história. Então, historicamente, existe um alinhamento do pensamento conservador de maneira predominante ao pensamento de direita, de defesa de hierarquias. E no capitalismo isso funciona como a defesa da hierarquia dos capitalistas, defesa da classe dominante capitalista, né? Os conservadores, via de regra, se opõem a qualquer transformação à ordem instituída, que questione os desígnios, os desejos, os interesses dos capitalistas, né? Então vamos seguir. Tem conservadores que votam em Lula, tem conservadores que são esquerda, tem conservadores que votam no PT. Ou você acha que a esquerda sindical ela é progressista? Não é progressista. A esquerda, isso eu estou falando em termos de costumes, tá certo? Sim. Eu disse, o que o povo chama aqui costumes, a dimensão cultural, enfim. A essência da esquerda sindical, em termos de costumes, ela é conservadora. Tanto que quando eu digo de que Lula ele é conservador, a turma cai de pancada em cima de mim. Mas Lula, na sua essência, ele é um cara conservador, ele é um cara de 80 anos de idade, minha gente. Pelo amor de Deus, esse cara, ele é um cara conservador. A idade não garante que a pessoa seja conservadora. Talvez se comparar Lula comigo em alguns temas, né, com direitos reprodutivos, por exemplo, ele é mais conservador do que eu, né? Mas em muitos temas ele está mais progressista, para usar os seus termos, Otônio, do que os conservadores brasileiros, né? E as falas dele mostram isso. Agora, é um cara conservador aberto para as mudanças que o mundo exige, que o mundo precisa.
não é? Então, confundir o conservadorismo com o bolsonarismo, primeiro que já é um erro histórico. Por quê? Porque o conservadorismo, ele pressupõe conservar as instituições, o respeito às instituições, ao status quo das instituições, coisa que o bolsonarismo ele não preserva, tanto que você viu o que aconteceu aqui no país nesses últimos anos. O que a extrema-direita é? Ela é misógina. O que a extrema-direita é? Ela é homofóbica. O que a extrema-direita é? Ela é racista. O que a extrema-direita é? Ela quer dividir o Brasil. Verdade, misógina, preconceituosa, né, homofóbica, tudo mais racista. É verdade, é verdade. Quem será que estava apontando isso desde o início? Qual foi a pessoa? Quais eram as pessoas? Eram as pessoas que provavelmente o Ottoni chamaria de extrema esquerda, né? Interessante como a gente viu antes, né? A gente percebeu antes. A gente não minimizou as falas do Bolsonaro, dos seus seguidores, que demonstravam claro preconceito de todos os tipos, inclusive preconceito xenofóbico. Ele fala dividir o Brasil porque tem muita xenofobia contra o Nordeste. Ali, ó, não gosta do Nordeste, tá ali escrito. Pois é, muita xenofobia. Muita. No sul do país, vocês... Quem já interagiu com esse pessoal de direita do sul do país sabe que não são todos, mas é uma coisa, infelizmente, muito comum. Muito comum. Tá certo? Ela acha de que quem é do Nordeste não presta, é menos cidadão do que quem é do Sul. Tá certo? Esses são discursos que você encontra na extrema-direita, que encontrou na direita um berçário. Então, quem está na esquerda olha para quem está na direita e pensa que tudo é extrema-direita. E quem está na direita olha para a esquerda e pensa que tudo é agenda progressista extremada. E não é. Está entendendo? Então, é esse tipo de debate que a esquerda precisa fazer e que a direita precisa fazer para que a gente acabe com essa polarização tóxica que não leva o Brasil a nada, só retroalimenta os extremos e a gente volte a discutir Brasil. E a gente, porque a polarização, ela é democrática, ela é útil, ela é importante, mas não essa tóxica, aonde a gente discute pessoas ao invés de discutir o nosso país. Discutir o país e discutir ideias é onde a gente concorda, viu, Ottoni? E você vê que e a gente vai ter visões bastante diferentes de para onde o Brasil deve ir, né? Eu, por exemplo, defendo o estímulo do Estado ao cooperativismo, democratização dos espaços de trabalho, para que o Brasil comece a semear a possibilidade da superação do capitalismo. Porque, para mim, o capitalismo é um sistema intrinsecamente hostil à classe trabalhadora, hostil à possibilidade de uma sociedade próspera e igualitária e livre. O capitalismo irá produzir necessariamente concentração de riqueza, poder e hierarquização. Então ele precisa ser enfrentado. Eu sou uma pessoa, sim, que entra no campo ali do que o Ottoni chamaria de progressista, né? Por causa das minhas posições. Mas eu entendo que a gente deve fazer a persuasão dessas posições democraticamente, pelo diálogo, pela demonstração de que direitos reprodutivos são importantes. A gente deve fazer uma demonstração de que as pessoas diferentes, pessoas trans, pessoas gays, todas devem ser respeitadas, né, que são diferentes da maioria das pessoas, sim, tem uma diferença, mas essa diferença não deve significar nunca preconceito, né, e devem ser respeitadas nas suas orientações, na sua ou orientação sexual, ou a forma de se entender, da sua identidade e tal. E eu entendo, sim, que nós devemos debater esses temas democraticamente. Agora, o debate com gente neofascista não dá. Muito difícil, muito difícil. É muito difícil. Porque os neofascistas, eles, além de ser tudo isso aí que o Ottoni falou, eles têm um outro acréscimo. Eles querem destruir a democracia. Né? Eles querem destruir a democracia e os seus opositores políticos. Tá? Parte, na sua oposição, os seus críticos, eles querem destruir. E isso precisa ser enfrentado. Né? E se o Ottoni estiver disposto a, esse ano, votar em Lula e apoiar Lula, melhor. Melhor. Quanto mais gente para evitar uma vitória do neofascismo, melhor.
E é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado. Uma outra coisa, eu estou pensando em mudar o nome do canal para Democracia Ampliada André Teixeira Jacobina. Democracia Ampliada, tracinho, André Teixeira Jacobina. Democracia Ampliada é uma ideia que tem no meu livro, A Nova Máquina do Tempo, que eu desenvolvi mais. Se vocês têm pensamentos sobre mudança do nome do canal, vocês colocam nos comentários também. E se você quer ajudar o canal, você pode mandar um pix para andretj@terra.com.br, pode se tornar membro, apoiador, divulgar o nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração.